Uma boa noite a todos. Cristão e suas posses é a nossa palavra dessa noite. Novamente, Ageu, capítulo 1, do 1 ao 12. Eu vou falar Egeu, Ageu. O que eu quero que fique no seu coração? Tu vai guardar esse conselho geral? Gente, nós já estamos há alguns sermões sobre isso. Cristão e suas posses, falando sobre vida material. O que eu quero que você guarde no seu coração? O que eu quero que fique de fato para você? Eu quero que você entre para a vida, quando você estiver vivendo, quando você estiver lidando com coisas, com a matéria, com as suas posses, quando você olhar seu salário, quando você olhar seu emprego, quando você olhar tudo que você foi levado a administrar, eu quero que de verdade você se choque com a verdade de que aquilo ali pertence a Deus. Sabe, falamos isso da boca para fora, tudo é de Deus, ninguém leva nada, Deus é o Criador. Só que essas verdades sobre Deus, às vezes, não impactam o nosso dia a dia. A minha questão aqui não é falar para você, Deus é o dono de tudo, porque Ele criou todas as coisas, Ele trouxe tudo à existência. Falar isso é fácil. Agora, eu quero ver quando você lida com cédulas, que são papéis que foram feitos das árvores que Deus criou. Então, eu quero ver quando você olha valores na sua conta, no seu celular, como você não imagina que as suas coisas tecnológicas, tudo que é tecnológico, tudo isso aqui não veio do nada. Ninguém aqui trouxe isso do nada. Nós nos utilizamos dos materiais que Deus colocou à disposição para serem encontrados e utilizados. Você tem noção disso? Então, isso não entra na nossa cabeça. Nós santificamos parte da nossa vida. Tudo é santo, porque partiu de um só, tem a essência de um só. Quando nós nos desprendemos, quando a criação se desprendeu, ela se desprendeu por conta do pecado, mas tudo isso foi criado para estar conectado a Deus. Então vai por mim, eu não sou um cristão que santifico galpões, roupas, algumas roupas. A gente é tão hipócrita que a gente chama de ladrão no nosso país e os maiores corruptos que a gente aponta são os políticos que andam tudo de terno. Então a gente santifica umas coisas e deixam outros a ver navios, né? A deriva. A gente precisa começar a reconectar a vida com Deus. Tudo, o lavar de uma louça, o utilizar bem de um alimento. Quando você chega em casa, o que você faz com a sua compra? Eu sempre tive uma prática. Atualmente, sabe o que aconteceu comigo? Pelo fato de fazer compra lá em conjunto com a minha sogra, eu deixei de fazer isso. E eu senti falta, literalmente, sabe o que é saudade? Porque são 10 anos de casamento, antes da gente morar com ela, né? Agora a gente vai para 13 anos de casamento esse ano, que a gente chegava em casa e falava, Senhor, esses alimentos vieram do Senhor. Eu pegava meu contra-cheque e falava, Senhor, esse salário veio do Senhor. Por isso que sempre eu vivi coisas extras, a reajuste de mínimo. Eu acredito nisso. Eu creio que Deus que reajusta o nosso salário. Cara, vocês são muito desanimados essas coisas. Eu não tô falando para você, você vai ficar rico, cadê o próximo milionário? Não, gente, estou falando que é Deus que reajusta o seu salário. Se você é um missionário do Senhor, se você vive a missão de Deus, pode ficar tranquilo, descansa o coração e pede a Ele recurso, ora mesmo, porque a trava dos recursos trava a missão, é ou não é? Ou não? Se você tem uma missão e essa missão tem orçamento, Deus não é doido, Ele sabe que aqui a moeda é dinheiro. Ô, gente. Por isso que em Isaías vai falar, comprai sem dinheiro. A moeda do reino é outra. Mas a moeda daqui é essa, Andressa. Se você for enviar uma pessoa para a Índia, olha o Vinícius aí, coitado. É com dinheiro que se faz, por incrível que pareça, tá, gente? Não tem anjos que vêm, a carruagem de fogo, pega o Vinícius, arrebata ele e família e deixa lá na Índia. Não pode, tem que passar, tem que mostrar passaporte, tem que fazer todo esse processo quando chega lá. Então, por favor, a gente precisa entender que para a missão tem que ter orçamento, e orçamento tem que ser cumprido. Se não é cumprido, não funciona. Se não tem orçamento, não tem como fazer. E a Bíblia fala assim para o missionário: ninguém vai à luta às próprias custas. É uma regra que eu sigo aqui no ministério. Ninguém. Ninguém pode ir à guerra às próprias custas.
Já pensou o soldado brasileiro aí, ó, pessoal marinheiro e tudo mais? Vocês chegaram lá e falaram assim, não, fui eu que paguei caro para estar aqui lutando. Que mau gosto, né? Não, eu posso morrer, deixar meus filhos órfãos, minha esposa viúva, mas eu paguei para estar aqui. Não, o país fala, vai lá, defende a gente. Entendeu, gente? Hã? Então, por favor, nós precisamos voltar a santificar o tudo da nossa vida. Por isso que existem cristãos que têm tanta discrepância entre o ministro de louvor que ele é, ou o pregador da noite que ele é, e o empregado. Ele é um safado na sua profissão, rouba, furta, faz de tudo, de todo tipo de pilantragem, mas sobe domingo e fala de santidade e que Jesus está voltando. Achando, ó, eu falo mesmo, eu falo de inferno, eu falo de não sei o quê, eu falo de salvação, eu falo que Jesus está voltando, tem que se voltar para ele, eu evangelizo mesmo, não sei o quê. E chega lá fora, é tão linguarudo quanto ele é no púlpito. Então, assim, não faz sentido a gente santificar parte da nossa vida. É o que essa série se propõe. A olhar para você e falar assim, cara, pense que Deus é o dono de tudo e veja Deus como dono de tudo. Não é somente fale isso, ah, Deus é criador. Meu irmão, se Deus é criador, dono de tudo, você é uma criatura e você tudo que você toma da criação de Deus para administrar, você terá que dar conta. Você terá que prestar conta. Deus vai te pedir o que você fez com o teu tempo, com tudo de você. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5:10 que nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para recebermos o bem e o mal que fizemos por meio do nosso corpo. O bem e o mal nós receberemos de troco. É uma ideia, Deus te deu um corpo, Deus te colocou aqui a matéria, e Ele está falando, essa matéria vai ter resultado para aquilo que você fez nela. Então, meu irmão, usa bem a tua vida, essa existência. Ageu, gente, o Egeu não sai da minha cabeça. Vamos lá, e Egeu. Vamos lá. Ageu 1:1. Ageu 1:1. Geração acelerada, Deus me livre. Fique tranquilo, um dia o Léo, ele vai colocar uma tecnologia nas nossas cabeças, né, o anticristão. Nós vamos pensar no versículo que vai abrir ali. Mas calma. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, muito específico, ó, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, guarde aí, o que ele era? Governador de Judá, e a Josué, outro líder que foi indispensável para esse processo que a gente vai falar aqui, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, qual é a palavra? Assim do Senhor dos Exércitos, a este povo diz, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção nessa frase aí, por favor. Se você tiver com Bíblia aí, mesmo um aplicativo dá para fazer isso. Considere o que tem acontecido com vocês. Essa frase é muito importante. Vocês semearam muito, colheram pouco. Colhem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeitos. Põe roupas, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Frase de novo. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruína, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz secar a terra e sobre os montes. Fiz secar a terra, sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo
sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Amém. Que o Senhor nos abra o entendimento para entender isso, Pai. Amém. O que está acontecendo aqui? O povo voltou. O povo está liberado do exílio, aquele período que todo o povo de Israel foi levado. Foi em etapas, né? Não vamos falar de história, que eu quero focar nesse texto. Mas aqui a história é a seguinte: voltaram. Uma parte voltou e eles pegam Jerusalém de uma forma promissora. Ao invés deles focarem na espiritualidade, ao invés de focarem em tudo o que eles podiam fazer para que a espiritualidade fosse reconstruída, lembrando, é em Ageu que está escrito o quê? A glória da segunda casa. Deus ele vai fazer uma promessa e um despertamento muito grande. Por quê? Porque a nação está extremamente focada em si. Eles voltam e é muito forte o que acontece entre herança e terra quando se fala desse lugar aí. Lá em Israel, eles não podiam pegar, para você ter noção, não podiam vender de definitivo o argumento de Deus: a terra é minha. Ele não queria que ninguém vendesse porções da terra para ninguém. Tamanha era a ideia de Deus de que aquilo era posse de Deus, que ele está falando assim: olha, vocês podem vender, mas quando chegar o jubileu, que é 50 anos, nós vivemos uma geração, talvez a gente não vai viver outro, né? Que isso, pastor, tu me gorando? Não, gente. Se você mais 50 anos, que acho que passou 7, o ano do jubileu foi agora. Nós vivemos um cinquentão desse aí. Talvez alguns de nós não vão viver mais 50 anos. Eu espero que eu viva. Esquece. Nós não vamos viver jubileu, porque 50 eu tenho ser 20, eu já estou convicto. A Baby falou 5 a 10, eu estou torcendo por ela e eu esteja errado. Não estou zombando, não. Vai que ela está certa, eu estou errado. E eu não estou marcando a data, gente. Só estou falando que não tem mais clima. 2 décadas, o que a gente vai fazer aqui? Virar bicho? A coisa já está preparadinha. Ah, meu Deus do céu, não vamos nem começar a falar disso. O que a gente precisa compreender? O povo simplesmente pirou, entrou na terra e ao invés de focar na espiritualidade, de reconstruir a vida espiritual, toda a identidade do povo, gente, Deus falou que ali habitaria o nome dele, deixou a casa ser quebrada. Agora Deus permite que o povo volte, Deus tinha posse sobre aquela terra, ele não permitia que se vendesse de definitivo, dizendo a terra é minha. Então, quando cada um volta e começa a identificar a sua posse ali, os seus bens, eles começam a ficar doidos para reconstruírem a vida deles e tornar aquele ambiente confortável. Só que foca numa coisa aqui. Deus está falando por meio do profeta. Quer dizer que vocês estão dizendo por conta própria, por uma iniciativa de vocês, que não é tempo de edificar o templo do Senhor. Quem botou isso? Quem falou isso? Da onde foi que vocês tiraram isso da ideia? Que criatividade foi essa? Sabe por quê? O tempo que vocês levam aí dando desculpinha, a casa de vocês está muito luxuosa. Deus está denunciando que o coração do povo estava focado em si mesmo. Eles não tinham mais o zelo pelo Senhor. Só que eles estão voltando de um castigo, meu irmão. Eles estão voltando de anos e anos e anos e anos de exílio. Estavam de castigo. Voltam para a terra. Em vez de corrigir o coração, continuam focados em si mesmos. Idólatras, quando não de um Deus, de si mesmos. Ele fala, enquanto vocês não focam na adoração, vocês focam nos seus próprios corações, fazendo aquilo que vocês querem, dando para a vida de vocês conforto, enquanto aquilo que é o meu propósito, aquilo que glorifica o meu nome, aquilo que engrandece a minha pessoa, é deixado de lado. Sabe, é muito cômodo e esse comportamento é visto ao extremo. Só que Deus, ele é lindo.
Ele não permite. Bota isso na sua cabeça. A escassez, ela é uma linguagem para Deus. E você tem que entender que é uma linguagem de amor. Quando ele chega para Oséias, ele vai falar assim: fala para o povo que eles pegaram o que eu dei a eles e se prostituíram com outros deuses. Pegaram todos os meus bens e gastaram com os amantes. Pode ler lá. A linguagem é linda, é uma linguagem relacional. Então o que ele faz? Ele fala: vou tirar daquilo que vocês pensam que é só o esforço de vocês que produz, vou começar a arrancar de vocês o meu respaldo sobre o trabalho de vocês. Nós temos aprendido aqui que Deus abençoa o trabalho. E que o trabalho é sim poderoso, espiritual, que há uma dinâmica divina para aquilo que a gente faz, que há um auxílio de Deus em garantir nossa colheita, que foi o último tópico que nós falamos semana passada. Hoje, eu quero que vocês entendam, de uma vez por todas, essa ideia de que planta muito, colhe pouco. Nós somos uma geração extremamente bagunçada, badernada no quesito tempo. Nós não temos tempo de descanso. Gente, uma das riquezas de Deus no trabalho é o descanso. Uma das riquezas de Deus no trabalho é colher resultado e poder descansar. Eu tenho tentado mudar demais a minha mente com relação a isso. Eu era uma pessoa que eu tinha, no auge do meu vigor, assim, físico, todo o meu ser estava... Eu lembro que eu deitava na cama e falava assim, cara, dormir é um desperdício. Para que a gente pausa? Não podia a gente ficar acordado, cara, partir para cima. Deus é tão bom que ele deixa o nosso corpo e as nossas forças irem. E depois nós somos refeitos. Para não ter uma ideia de que nós somos aqueles que resolvemos tudo, que tudo depende do nosso esforço, da nossa força, mas nós não nos damos conta do princípio que está diante dos nossos olhos. Você não consegue. Vai lá, meu irmão, trabalha 24 horas, vamos, sem dormir. Vamos ver, sem comer. Não faz manutenção, não pausa. Vai, vamos ver quanto que você aguenta. Você vai entender que Deus colocou coisas naturais. A pausa, ela é uma questão natural. Quando eu digo pausa, é descanso. A pausa, ela é natural, tá embutido no físico. Jesus, enquanto esteve entre nós, não estava num corpo, estava num corpo físico, mas não estava num corpo que sofria por enfermidades, envelhecimento. Ele cresceu, né? Então, talvez ali a figura humana foi ficando velha, é óbvio. O que eu quero dizer é o seguinte: o Senhor Jesus, mesmo perfeito num corpo, ele descansou. A Bíblia fala que Jesus, naquela tempestade, estava cansado. Gente, ele estava fingindo de dormir. Ele estava cansado e foi dormir. A Bíblia fala que Jesus teve sede e sentou lá no poço. Então eu quero te mostrar que o próprio Senhor Jesus, ele tinha vontades e ia lá resolver o problema físico dele. Sim ou não? Descanso, comida, bebida. Nós precisamos compreender que essas pausas naturais, Deus colocou para falar para você assim: você não é o Todo-Poderoso, você não resolve todas as coisas. E o reino de Deus é lindo. Qual é a comparação do reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a uma semente que um homem plantou e foi dormir, e não sabendo ele como, brotou. Por quê? O plantio, olha como é que é o trabalho no reino de Deus. O plantio está na nossa posse fazer, mas nós não temos poder sobre a germinação da semente. A Bíblia diz: um planta, outro rega, quem dá o crescimento? Deus. Nós não podemos fazer a coisa funcionar. Só que quando nós tiramos do reino de Deus e começamos a... Olha só, tiramos do reino de Deus, olha a linguagem, e colocamos no salão da Andressa, percebeu? Parece que migrou de ambiente, parece que é outra verdade que rege. Lá na Andressa, não. É o braço da Andressa que faz a coisa acontecer. É ela que escova, é ela que passa a prancha, é ela que passa o produto. Aonde que Deus está nisso? Fala a verdade, irmão. Você abre teu computador, tu fala: meu Deus, que santidade. Derramou um som aqui agora. É assim? Vocês não sabem, né? Mas vai abrir conta lá no Itaú com a Roberta. Vai ver uma Roberta, né? Séria, brincadeira, né? Não. Aí cheguei lá, fui muito bem tratado pela Roberta. Como sempre. Aí, você vai chegar lá,
A Roberta vai, um monte de gente, meu Deus do céu. 8 horas da manhã, gente, tem gente no Itaú. Isso deve ser muito chato. Quando aquela fila entra, eu fico, todo dia quando eu passo ali nesses horários, eu fico olhando e falo assim, meu Deus, coitado dessas meninas. Isso não é justo, não. Vai falar para mim que quando você abre a sua vida natural, você fala, cara, Deus está aqui. Fala a verdade, irmão. Você leva um custo para entender que Deus está aqui no louvor. Tá no último louvor, tu fala assim, poxa, agora que eu senti papai. Agora que eu comecei a dar um cheirinho. Entende a questão? Eu sofro muito, porque eu deixei, meu irmão. Eu era o cara que ouvia Marco Feliciano, Abílio Santana e Gideões Missionários. E não me olha com essa cara, não, Léo, que a gente se reunia para ver Marcos Feliciano pregar. Cara, quem comprava um DVD entre nós do Marco Feliciano era o rei. Aí a gente ia para casa de todo mundo e depois a gente, no poder mesmo. Então a gente era do T, irmão. Eu falo que eu sou um pentecostal contido, você não entende essa linguagem? É isso, eu sou um pentecostal contido. O que é isso, pastor? Por muito pouco eu não saí daqueles que... Por que eu falo isso? Porque eu comecei a pensar, por que Deus precisa de uma performance física minha, ou uma mudança da minha voz para se manifestar? E eu comecei a ver que isso tem mais a ver com o monopólio do homem sobre as pessoas. Eu comecei a perceber o conteúdo das coisas gritadas na histeria. Eu comecei a perceber a repetição das mensagens. Deus está aqui nessa noite. O Senhor, ele não é Deus para que minta. Ele está aqui para te responder, meu irmão. Acaso Deus falaria e não cumpriria? Acaso Deus te prometeu? Se Ele te prometeu. Agora, quem te disse que Deus te fez alguma promessa? Tem gente falando assim, aleluia! Aí, se tu catucar, fala assim, mas tu gritou aleluia por quê? Não, porque Deus não é homem para que minta. Mas de que promessa que tu está falando? Não sei. Mas por que você gritou aleluia? Então, porque Deus não ama para que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas o que ele te prometeu? Te levar para o céu? É por isso que você está gritando? A pessoa vai ficar assim, ó. Ou seja, o tempo todo essa. Pode observar, toda a mensagem. Hoje eu estava ouvindo uma pessoa pregar. Cara, eu dei 12 minutos para uma pessoa pregando assim. Nada com nada, mas eu vi. Pum, botei o play lá, deixei a pessoa pregar. Que eu queria pegar uma outra coisa, mas não fui feliz. Eu estou investigando uma vida aí. Tá pensando o quê? Pastor não pode ser passado para trás, não. A gente começa a ajudar os outros, tem que pesquisar. Hein? Aí, a repetição dessas mensagens, a mesma coisinha, mesma coisinha. Deus é fiel, Deus vai cumprir, Deus cuida de você, sempre para você. Um Deus que sempre está a seu serviço e não pode ser pregado assim como eu estou fazendo. Por quê? Afinal, como é que Deus está nesse homem? Ele não mudou a voz. Ali eu comecei a perceber, meu irmão. Eu comecei a perceber que eu já entreguei uma profecia e eu não fui incorporado do Espírito Santo. Eu comecei a perceber que eu orava em línguas e Deus falava comigo e eu estava em plena consciência. Eu comecei a perceber várias coisas que Deus usou a gente para fazer alguns sinais e estava coisa muito normal. E ali eu comecei a temer. Cara, tem palhaçada nossa nesse meio aí. Tudo melou de vez quando eu fui num seminário de dons espirituais do pastor Luciano Subirá. Ele falou assim, gente, eu vou ensinar vocês como é que move nos dons. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí já é demais para minha mente. Eu estou desconstruindo, mas vem um homem e faz isso. Aí ele ficou falando, de repente ele desceu, parou perto da fileira, aí continuou pregando. Aí eu estranhei, mas achei, cara, pode andar, né? Aí falou assim, vocês entenderam o que aconteceu aqui agora? Ele falou, Deus mandou eu parar aqui. Aí de repente ele olhou para uma menina e falou assim, vem cá, isso. Aí ela, sim. A menina foi lá curada, eu não lembro de quê que ela tinha. Tinha que problema? Eu tinha um desvio na coluna, né? Ele pegou, ele não sabia, ele começou a andar, Deus falou assim, para. Ele parou. Aí Deus falou com ele, olha para essa menina. Aí mostrou uma coluna, falou, a menina falou, tem um desvio sério na coluna. Ela foi curada na mesma hora. Só que o cara estava andando, falando e brincando com a gente. Ali eu buguei de vez. Falei, ai. Então Deus é muito simples.
E quando eu vi que para ser um pregador... Gente, uma vez eu fui pregar num culto de libertação, foi só glória. Para mim. Porque eu pensei o seguinte, falei, caraca, os irmãos estavam assim igual vocês, assim, gente. Quando eu falo amém, eu fico triste, porque eu falo amém, gente? Amém. 2, assim. Era assim. Aí eu falando, né? Por que, irmãos? E não sei o quê. Falei, você é livre para dar glória. Isso, foi isso que aconteceu. Aí eu fiquei, cara. Falei, meu Deus do céu, acho que eu vou ter que pregar com os pregos que Deus me deu mesmo. Porque eu não levanto a galera. Meu Deus, eu sou muito ruim disso. Gente. Se alguém quer levantar a galera, não chama eu não. Aí tá bom. Saí daquela noite frustrado e fiquei 15 dias sem voz. Vocês entenderam? Aí chega o meu amigo, eu lá sem voz, meu amigo veio e falou, Jefferson, o que foi aquilo, cara? Eu falei, é mesmo, cara. Eu pensando que era ruim, eu falei, foi muito ruim, cara. Aí eu falei assim, cara. Aí ele, meu irmão, o povo falou que o Glória engasgou. Eu falei, caraca, cara, foi bom? Eu fiquei feliz. Falei, meus pregos são diferentes. Então eu comecei a pensar que a gente começou a mudar Deus e a tirar Deus de momentos e a pôr Deus em momentos, onde às vezes ele não está presente. Gente, vai por mim. Tem muitos momentos que a gente acende o fogo do altar que ele fala assim, que fedor, vou ali. Tem muitos momentos que Deus ele não quer participar do nosso culto. Ele fala assim, não gostei hoje não. Vocês não me entenderam. Vocês vieram prestar o culto de vocês a vocês mesmos. Vocês estão se satisfazendo. Não é para prazer, o prazer de vocês é em mim. Você se satisfaz de mim. A coisa que mais dá saciedade na vida é Deus. Vai por mim. Com todo respeito, mas não tem nenhum ser aqui aluado, o sexo ele sacia. Sim ou não? Jesus, Senhor, toda compulsão, meu Deus e meu Pai. Libertação agora, irmão. Vamos lá, bota a mão na cabeça aí, você que é compulsivo. Calma. Que isso? Varão insaciável? Gente, eu vou fazer o sinal da cruz que eu tô assustado agora. Cara, eu vou ter... Não vou não. Entendi nada agora, gente. Eu jurava que vocês iam falar amém. Vai por mim. Essa história de que o cara quer demais, a mulher quer demais, tá fazendo errado. O silêncio agora, entendi. Vocês estão... Essa história de, gente lá em casa, pastor, é o tempo todo, a noite toda. Meu irmão, tá fazendo errado. Se faz bem feito, acaba acabado. Que... Ui? É um investimento, cara. Se tu faz bem feito, tu termina terminado. Fique assustado. Semana que vem vai ter uma palestra sobre sexo aqui na igreja. Que a gente vai ter que falar sobre isso. Caraca, agora eu fiquei desconcertado. Não, mas o sexo sacia. Não sei o que aconteceu contigo aí, mas sacia. Comida, sacia. Tudo na vida sacia. Até descanso, gente. Eu não sei você, mas eu também não consigo descansar demais, não. Gente, eu não sou um cara zen. Aquele cara assim, eu sou agitado, mas eu sou contemplativo. Mas se eu ficasse uma semana olhando para o nada, vai por mim, aguento não. Hoje eu não aguento um dia inteiro sentado numa televisão, é sério mesmo. Me dá nervoso, seja lá não dá também para mim não. Você entende isso aí? Tudo é no equilíbrio. E sacia. Deus é a única coisa que quando bate de verdade sacia. Porque tudo que a gente faz na carne não tem saciedade. Vai por mim. Você faz alguma coisa na tua carne, você não sente saciedade. Tem gente que é muito necessitado de amizade, demais. Talvez você não viva a comunhão, a conexão correta com as pessoas. O Vitor gosta desse versículo. Não fique demais na casa do teu irmão para que ele não se enfade de ti. Então tem gente que está cansando de você porque você fica demais. Entende? Então, não, a gente é toda hora. Eu chego em casa conversando com um amigo pelo WhatsApp, mas eu saí da casa dele. Gente, isso é doença. Tem problema. Não, de coração, começa a rever isso aí. Tem que ter saciedade. Todo mundo, ninguém pode ser explorado assim.
Teu cônjuge, talvez é demais, você é meloso demais, meu Deus do céu, termina diabético perto de você na alma. É muito doce, é muito... Vai falar de boleto e fala, meu chuchu, tá tudo resolvidinho, docinho. Caraca, fala um, tô preocupado, manda um problema aí, fala que você tem crise. E eu saí do assunto. Mas que Deus sacia, sacia. Não sei o que aconteceu na área do sexo, eu tô até agora curioso, mas discipulados aí, pode conversar que a gente conversa sobre isso. Agora, foca numa coisa. O que está acontecendo é que nós pomos Deus em ambientes e tiramos Deus de ambiente. Esse é o grande problema. Então, com isso, o que a gente faz? Santifica certos contextos e joga a avulso para quem quiser dominar os outros contextos. Satanás falou que a terra foi entregue a ele. Por quem, gente? Não tem nenhum contexto bíblico onde Deus entrega a terra a Satanás. O mundo jaz no maligno. Isso é um fato comprovado pela Bíblia. E não alguém dizendo, Jesus deu o mundo para o maligno. Isso não existe. Como ele fez? Eu aprendi com Deus um segredo. Todo espaço vazio é ocupado por Satanás. Ele é usurpador de poder. Ele quer que você não faça o que você tem que fazer para ele ir lá e ocupar teu lugar. Estamos juntos? Sim ou não? Se o corpo foi criado para demônio, tá tudo certo. Foi? Como é que eles fazem? Eles usurpam o espaço, toma força, domina, conduz, tenta, depois que ganha, não quer sair, né? E se mandar sair, ele fala assim, me dá um novo corpo. Os porcos estão ali, entendeu? É para isso. Então eles querem casa. E quando eles encontram a casa deles, eles chamam de casa e fica tentando ficar na casa. Não é o assunto. Mas isso vale para você entender que a gente precisa voltar a ocupar os espaços que nos foram dados. Presta atenção aqui. Nos organizamos por meio de dinheiro, o dinheiro compra, o dinheiro negocia, o dinheiro investe em lugares onde precisamos investir, inclusive no nosso descanso e no nosso bem-estar da nossa família, amém? Tem gente aqui que você tem perdido a saúde para ter dinheiro. E o teu dinheiro não investe nada na tua saúde. Você não paga uma academia, você não compra um suplemento para você, você não pode comprar remédio, você não tem tempo para pagar um plano de saúde e cuidar da sua saúde. Tá esquisito. Então, para que ter tanto dinheiro se nada disso é investido em você de volta? No teu bem-estar? Nesse sentido, no sentido material, você é o seu maior patrimônio. É você o gerador de patrimônio. Você tem que se pensar assim. Meu irmão, eu fiz uma oração e é a minha oração que eu estou apegada a ela. Falei, Deus, não quero ir antes da hora e o tanto quanto eu puder prolongar os meus dias sobre a terra, eu vou fazer. Você entendeu? Nenhum amém. Gente, essa hora é para você ser pentecostal, jogar a cadeira para o alto e falar, meu pastor não vai morrer. Só Jesus, cara. Povo insaciável, matador de pastor, eu vou sair daqui hoje horrorizado. Considere o que tem acontecido. Por que essa frase surge 2 vezes? Depois ela vai acontecer de novo num outro contexto. Deus está querendo falar assim, eu quero mostrar a vocês a linguagem da escassez. Eu quero mostrar a vocês que o período em que vocês me desonram falta. Eu quero mostrar a vocês que aquilo que eu não participo não prospera. Essa linguagem prosperar é uma linguagem tão bíblica, gente, mas tão bíblica. Quando você fala shalom para alguém, a palavra prosperidade está ali. Está ali. Bem-estar. Equilíbrio. Só que prosperar contaminou tanto que dá até medo de falar. Está escrito lá, a alma generosa prosperará. Dá até vontade de mudar. Vai ficar bem. Porque contaminou tanto que a gente pensa assim, tem que ser todo mundo rico. Gente, tem que ser todo mundo suprido com o devido objetivo que Deus tem em suprir você. Deus ele não olha você como um investimento particular. A gente está ampliando esses conceitos. Quando Deus investe em nós, ele vê um outro objetivo. O que Deus pensou? Espera aí, vocês com a mesma mão sobem montes, pegam madeiras, começa a fazer isso, sabe por quê? Não pela casa luxuosa de vocês. Começa a botar a minha casa na prioridade aí, para o projeto de vocês. E a gente é tão ignorante acerca dos princípios bíblicos
E, gente, não tem nada de novo debaixo do céu. Mas buscai em algum lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, Jesus ele chamou o reino do primeiro empreendimento. Quando o povo bate na terra, Wagner, eles deveriam ir com fúria, falando, gente, a primeira base a ser reconstruída é esse templo. É daqui que vai sair a orientação na profecia de Isaías para as nações da terra. É aqui, diante do Senhor, diante do seu monte, que vai sair a iluminação da lei de Deus. Então, peraí, nós precisamos voltar a adorar o Senhor, porque foi isso, foi o templo que levou a gente a tudo isso. Olha a ruína do templo. Não, eles focaram em si mesmos, vão embora. Não é tempo. Cheio de desculpa, cheio de manobra, de desculpinha. Só que Deus fala, considere. Considere uma coisa, faz muito, colhe pouco. O pouco que tem não dá, porque eu assopro. E Deus não tem medo, você entende isso na hora de tratar? Deus não está tratando aqui, não, olha só. O devorador. Gente, o devorador, ele lida com ele, não é isso não? Eu repreenderei o devorador? Então para. Nós precisamos entender uma coisa. Deus não vê a terra como nossa. Ele vê a terra como dele. É posse dele, é para ele, é por meio dele. E tudo isso tem que retornar de alguma forma. Quando não retorna, quando não honra, quando não engrandece, quando não aponta o dono, ele fala, para tudo. Eu preciso dar uma lição. Eu preciso mostrar o meu domínio. Espera aí, esse povo está usando tudo para eles, então deixa eu tirar a força disso. Se eu ordenar, a terra para. A terra não vai dar força e o céu não vai dar chuva. Ele começa a falar, a roupa que te agasalhava não te agasalha. Pode botar 15 casacos, vai continuar com frio. Você entendeu isso? Ele fala, não será suficiente, não haverá saciedade, não haverá contentamento. Gente, uma vida que não é contente, que não é satisfeita, ela tem problema. A gente já estudou isso. Volta na série. A não satisfação, a não saciedade indica que quem rege aquilo é a carnalidade, porque ela não se sacia. Então Deus ele traz uma linguagem, ele fala, considerem isso. Eu quero que vocês observem que tudo que vocês fazem e depois quando põe o salário no bolso, põe num bolso furado. Lá no 2 de Ageu, capítulo 2, verso 15, a frase volta. E volta assim, agora considerem tudo o que aconteceu. Presta atenção nisso aqui, ó. Desde aquele dia. Que dia? O dia em que eles decidiram obedecer, gente. O dia que eles decidiram priorizar. Eu tenho medo de pessoas que começam a trabalhar e por iniciativa própria começam a saquear tempos que eles tinham com Deus. Isso é o mais básico. Estava na igreja o dia inteiro. Vamos supor, trabalha por conta própria. Dá para se planejar e no momento que é culto, eu não vou trabalhar. Eu tenho receio, gente. Vai por mim, já vi muita gente ou falir ou se perder. Deus para de participar daquela vida e de honrar aquela coisa. Algo que desonra a Deus, que Deus honra, Deus está indo contra a própria palavra. Isso não existe. Isso não existe. Faça a hombridade e você vai entender que chamar Deus para algo que ele não pode participar é desonra. Isso é zombar, a Bíblia fala, ensina sobre isso, tem um ensino lá no curso sobre isso, que é zombar de Deus. É o mesmo que abrir uma boca de fumo, garantia de sucesso, tem muito cliente, e falar, Deus abençoa. Você pode dar o trismo, você pode dar o que você quiser. Deus ele não vai participar. Aí ele diz, desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar a pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, havia somente 10. Vinha ao lagar tirar 50 medidas, havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, ferrugem e granizo em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem se voltassem para mim, diz o Senhor. Olha como é que a dinâmica é essa. Eu fiz para ver se vocês se voltavam para mim. Eu me senti ignorado, portanto, eu não impedi a força da natureza. Eu a utilizei para mostrar que eu mando nela.
Gente, é uma linguagem, estude. Estuda lá quando Salomão fez o templo. Estude isso. Você vai ver que tem 4 coisas que se repetem sempre. Não sei se eu vou lembrar de cabeça agora, mas é peste, fome, espada e eu acho que é mortandade, é morte. Deus sempre promete essas 4 coisas. Isso se repete também em Isaías, isso se repete em toda a Bíblia. Ele sempre pega essas 4 coisas e envia. Envia doenças, envia morte, envia escassez mesmo. Ai, Cristo. O que eu falei? Vamos lá? Peste, guerra, fome e morte. Isso aí. Que ele chama de minha espada. Ele chama de minha espada. Vamos continuar lendo. Por isso, desde o dia de hoje, o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte. De novo, essa frase, ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Deus fez a dinâmica para prestar atenção, para o povo abrir o entendimento, para colocar no coração do povo que tudo aquilo tem uma regência, que tudo isso não está solto. Gente, sabe qual é o nosso problema? Parece que tudo está solto dele. Parece que ao trazer dízimos e ofertas, eu cumpri com o meu ritual espiritual do dinheiro. O restante, que se importa? Eu vou gastar da forma que eu quero. Só que a gente precisa abrir o entendimento para que isso entre no nosso coração. Se Deus não participa dessa dinâmica, para que isso existe então? Se na criação de Deus existe um carro que é mecânico e precisa de vez em quando ser levado ao mecânico, então o mecânico é tão necessário. Porque se tudo isso partiu de Deus, Deus sabia do que ele despertaria no ser humano e como o ser humano utilizaria tudo isso. Gente, o meu sonho é que a gente aprenda a viver o reino de Deus hoje. Sabe por quê? Lá, a Bíblia diz que ele será o sol do ambiente. O ambiente será conectado totalmente a ele. O rio que corta a cidade, fazendo com que tudo fique frutífero, sai do trono de Deus. Isso tudo é um lugar centrado em Deus. Agora, como é que a gente faz? A gente sai para a cidade e a gente desconecta ela. Trânsito e não sei o quê, e toma de murmuração, e tudo falta propósito para viver, tudo. Você se levanta e vai malhar, e fala, pastor, fala que tem que cuidar do corpo. Mas do quê? Para ter o próprio exibicionismo, para achar que você vai ficar assim, assado, para focar demais, talvez numa sensualidade. Isso homens e mulheres. Também não resolve. É porque Deus saiu. Deus não está ali com você na academia, você não consegue santificar aquilo, você não consegue chamar Deus para aquele momento. Se Deus, lembra, é zombar de Deus. Se Deus não pode participar, deixa ele fora. Mas entenda, naquilo ali, você está morrendo. Tudo do que Deus não participa é morte. Então, sabe o que acontece? Se a gente não perceber que a gente tenta fazer isso o tempo todo, nós tentamos fazer com que Deus fique de fora de certas coisas. Essa é a verdade. Não é que a gente não tenha a mentalidade certa. Ainda é a rebelião atuando. É a gente falando, Deus, aqui você não vai participar. Eu quero isso do meu jeito, é o meu momento. Só que lembra, tudo que você faz não te sacia. Então você vai repetir, provavelmente você vai se escravizar. Porque tudo aquilo que você não se sacia, você se torna escravo. Isso é o vício. Você quer entender e parar de ficar chamando gente de cracudo, cheirador, safado? Tira açúcar da tua vida. Você vai entender rapidinho. Você vai ter irritabilidade. Você vai passar, sua boca vai salivar ao ver alguma coisa doce. E logo, logo você vai cair desse seu propósito. Bom, pronto. O cara cai com cocaína, com cachaça. Você cai com açúcar. O ser humano, ele é autodestrutivo. Ele acaba servindo a coisas. Nós somos assim, gente. Então, se a gente não tiver em Deus e Deus não for o centro das coisas, nós nunca teremos saciedade. Nos tornaremos escravos. Por isso que muitos trabalham, gente. Você sabia que para a ciência a dependência química ela não tem cura? Não, nunca, eles nunca ficarão curados, nunca. E pasme,
eles podem migrar de compulsão, trocar droga por sexo. Muito comum. Trocar droga por alimento. Muitos deles engordam, e tu pensa assim, pô, estava também na rua, né, cheirando. Não, não. Se torna o mecanismo que ele usa, o cérebro dele quando pede, ele encontra outro caminho. Por isso que quando eu fui falar que eu queria um centro de recuperação com academia, com uma comida balanceada e adequada, falaram assim, você quer dar spa para bandido? Falaram isso para mim. Falei, não, é que não tem como descontaminar se você não ensinar o cara a ter o prazer correto nas coisas. Na verdade, o que você faz com o cara? Você regula ele, literalmente. Você regula ele, coloca ele para sentir prazer em outras atividades. E, gente, um monte de homem dentro de um lugar. Abstinência sexual, abstinência de droga, e toma-lhe culto, culto, culto. Aí o que eles fazem nesses lugares? Jejuam, jejuam, jejuam. Corta uma fonte de prazer. Aí daqui a pouco o cara sai com 3 meses e recai de novo. Aí, pô, o diabo, cara, o diabo. A gente sempre coloca no diabo e não trabalha o ser humano. Nós precisamos entender que a satisfação plena do homem é Deus. Então Deus e seus princípios precisam estar contidos em tudo que a gente faz, senão não há saciedade. A gente vai viver remoendo uma vida insaciável. Para completar, para fechar a nossa noite, Jó 41:11. Jó, você não tem motivo. Quem primeiro deu algo a mim? Isso é a pergunta do Senhor. Para que eu tenha de retribuir-lhe. Ele está perguntando o seguinte: o que você pode trazer para mim que eu fique em dívida para te dar de volta? Qual é o argumento, Deus? Como assim? Eu posso te trazer dinheiro e o senhor não fica com dívida de me devolver dinheiro, não? Não. Pois o que está debaixo de todos os céus, é meu. Ele está falando assim, essa cadeira, fui eu que fiz tudo isso aí. O homem descobriu todas essas coisas, fez o ferro está aí, parará, pererê, todo esse metal, tudo isso que foi fabricado. Mas isso tudo veio de mim, é meu. Deus, quando olha tudo isso, ele fala assim, você não me deu nada. Tem nada que você possa me dar, porque tudo é meu. Gente, imagina, teve uma vez, me falavam da simplicidade do seu Joaquim, ex-dono do Presunic. Depois as filhas dele passaram a administrar, e depois o Presunic foi vendido para outra empresa. Fala assim, ele é muito simples. O dia que você vê ele, você não vai entender e tal. Um dia eu vejo um senhorzinho, a camisa social dobrada aqui, manga, camisa por dentro, calça jeans, sapato social, e andando assim, feliz, olhando tudo. Mas, gente, é promotor e mais promotor dentro de mercado. Então, é mais um vendedor, é mais um promotor, é mais um fiscal de alguma empresa. Ele parou, falou comigo. Aí imagina que eu, para agradar, falo assim, vou te dar um pão nosso aí, não sei o quê. É dele. Se eu desse um pão para ele para tentar agradá-lo, era dele. Ele foi lá comer no refeitório dele. Ninguém chegou lá e falou assim, ele falou assim, por favor. Ele era muito educado, muito educado. Nem parecia dono de tantas redes de mercado, uma rede tão grande de mercado. Sabe? E só que tudo aquilo ali era dele. Como é que eu ia pegar e o que eu ia fazer ali, André, que não era dele? Só se eu comprasse uma bicicleta para ele. Do contrário, tudo que está dentro do mercado é dele. Se ele quisesse levar uma cesta básica para casa, ele ia pegar e levar. A gente fica com uma ideia de que a gente faz alguma coisa para Deus, mas você não entende. Deus olha para nós e ele olhou para o povo de Israel e falou assim, é tudo meu, gente. Quando eu estou pedindo para vocês focar no meu templo, eu só estou direcionando o que são os meus recursos. A madeira que vocês estão pegando para fazer a casa de vocês é minha. Por que vocês estão extraindo ela e usando só para vocês? Eu estou direcionando o meu recurso, é meu. Cara, quando Deus te der uma ordem, vai por mim, cumpra. Não falta. Não falta. E de coração, aqui a gente não ensina aquela loucura que é só a igreja, faz, não sei o quê, vem, dá mais para a igreja. E depois disso aqui não tem oferta. Fiquem tranquilos, não tem oferta o culto de hoje. Por incrível que pareça, seria um bom contexto. Não é não, Nisso? Depois disso, você pega aqui na maquininha, passa R$1.000. Né, Léo? Antecipe seu dízimo, ganha uma promoção. Eu vi, ninguém me falou.
Estava na placa, na porta da igreja. Aqui temos promoção do dízimo. Dízimo a 8%. Como é que ficaria essa palavra? Eu confesso a vocês, eu não sei não. Dízimo a 8%. Ninguém sabe também, né? Então, é por isso que eles botaram que é o dízimo, que é a 10ª parte, lá é 8, a 8ª parte. Entrou na tua cabeça? Eu vou ter certeza que não. A gente precisa de buscar a santificação nesse sentido. Amanhã, tu vai usar as tuas coisas para a tua glória, como se nada tivesse acontecido. Até que o Espírito Santo comece a ativar você e falar assim, não, começa a reagir por mim, me glorifique. Gente, chama Deus, se alegra nele, fala, que lindo! Deus deu capacidade ao homem de fazer o quê? Pegar ingredientes e fazer um bolo. Cara, que mágico isso. Deus, abençoa. Pai, olha para mim. Eu te amo, Senhor, eu vou fazer o melhor para essa pessoa que me contratou. Cara, começa a dar o teu melhor ali. Não se trata de agradar cliente, se trata de glorificar quem deu a capacidade de formar um bolo. Ah, mas você pensa, ai pastor, né, um pouco de exagero? Ah, tudo bem. Você vai fazer ovo de galinha? O leite da vaca, você que produziu? A vaca, foi você que fez? Você pensou todos esses detalhes? Não? Ah, então continua glorificando a Deus por um bolo, que eu acho que é muito mais lógico, muito mais inteligente. Gente, é burrice negar que Deus está glorificado na sua existência. E a gente tem que parar de só céus e terra. A terra, o céu anuncia a glória de Deus. E a terra? Obra de suas mãos. Você tem que entender que isso aqui tem dono. Aí tu quer usufruir sem pagar pedágio? Você já passou no arco metropolitano? Sentido Itaguaí? Ontem eu fui lá, amanhã eu vou lá de manhã, de novo. Vou lá em Coroa Grande. Vai pra praia, né, varão? Não, vou buscar minha sogra. Tá passeando lá na família do Léo. Tô eu de bermuda lá, caneludo de fora. Aí chega sua tia. Ela, o senhor é o pastor do Léo, né? Eu falei, sou. Ela, eu já fui lá na sua igreja. Brincadeira, ela até me ensinou o caminho lá. Eu espero que eu ache. Que elas são. Ó, sua família é muito ruim de dar endereço. Vou te contar, irmão. Depois eu conto a saga. Chama o Alex. O Alex não conseguiu ir no Atacadão. Gente, eu tô engasgado com ele. Depois eu vou falar com ele. O Alex é um Uber que não consegue chegar no Atacadão, gente. Laranja daquele tamanho. Passou, chegou lá em Caxias, falou, vou fazer um retorno aqui para voltar, que eu não vi o Atacadão. Cara, depois vocês perguntam a eles, para você ver se é um pouco de exagero, porque aí não fica tão engraçado contar como é. Mas eles chegaram lá no centro de Nova Iguaçu procurando o Atacadão. Isso não é brincadeira, não. Ó, hoje vocês estão me chocando, gente. Pegou isso. Cara, faz isso. Vai fazer muito mais sentido. Quando você passar no arco metropolitano, tá bonitão. Estão resolvendo todos os problemas. A grama tá bem cortadinha. Mas chega lá na frente, eles te lembram. Tá assim porque alguém zela. Paga 10 e 10. É 10 e 10. Daí é para acabar com a gente. 10 e 10. Por que não bota logo 10 reais e deixa 10? Não, é 10 e 10. E não tem nem luz, cara. Não tem luz ainda. Vai ficar sem luz, gente. É só olho de gato. Mas tá com olho de gato em tudo. Você entendeu? Tá lindo, mas para usufruir tem que pagar pedágio. A gente tem que entender que Deus não fica falando assim, me dá o dízimo para pagar pedágio. Não é isso não, gente. Deus está falando, eu quero participar daquilo que você está fazendo. Eu quero ser prioridade nos seus propósitos de vida. Eu quero poder olhar teu coração e falar, aqui estão os meus objetivos. Você está nesse? Eu estou nesse aqui. Ó. Cara, Deus pode hoje virar para você e falar assim, tem outro projeto para você? Que não visa você enriquecer tanto? Deus colocou no meu coração uma medida de fé, que é o que eu creio. Eu creio que eu não poderei acumular muitas posses. É a minha medida de fé. Eu estou falando para vocês, isso aqui é o que eu carrego desde antes de ser pastor. Eu sempre falei assim, Deus colocou no meu coração que por mim passará muito dinheiro, mas eu não vou poder reter ele.
sabe o que é isso? Tu fala assim, mas a hora que eu pensar, Kátia, começou a passar, Kátia. Aí eu pensar assim, pô, mas daqui eu vou comprar uma casa. Tá louco? Ali o negócio seca. Porque não é o propósito. Você entendeu? Você tem que se descobrir, gente. Pastor, mas é todo mundo tem que viver assim? Não, talvez você tem direito a ter uma porção generosa, um pãozão, para a linguagem bíblica ficar melhor. Eu não posso. Se eu meter a mão num pão maior do que é pão, vou começar a comer migalha. Tem gente aqui que não sabe que Deus tem acordo com você. Tem coisa que já não é tua há anos e tu tá usando ainda. Gente, eu creio, tem hora que é loucura. Quem veio semana passada sabe, é o copo da Andressa, é o copo da Roberta. O copo lá, o copo da Andressa e da Roberta, tá lá a ideia lá do copo. Deus não quer que nós sejamos os nossos supridores de forma plena. Vai por mim, tem muita coisa que você vai ser suprido, até por pessoas que ganham menos do que você. Isso é louco. Isso é louco. Eu vejo isso na prática. Eu vejo que tem talento, gente, que só cabe em pessoas e que se você não se submeter para participar daquele talento, você não vai ter a eficácia daquele serviço. É com aquela pessoa e acabou. E você tem que bater continência e falar, Deus, eu vejo o Senhor nesse sentido aí. Se fôssemos tudo para todo mundo e para nós, autossupridos, nós seríamos Deus. Você entende isso? Quando a Bíblia fala que Deus é El Shaddai, é isso. O Deus que é. Não tem, ele é suprido. Ele não tem falta, ele não precisa. Ele é suficiente. É isso, o Deus que é suficiente. Mas não é para você. O Deus que é suficiente para você. É óbvio que Deus é suficiente para você. Ele é autossuficiente. Deus não precisa de você para existir. Deus não precisa de você para viver. Deus não precisa de você para viver eternamente. Deus não precisa de você. Deus não precisa. Ele é. Nós não, Andressa. Eu, você, nós, até o fim. Amém? Vamos orar? Deus, nos dê graça, Pai, para viver essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, tudo é seu. E nós não queremos nos apossar, Senhor, como donos de nada na nossa arrogância. Nos livra da nossa independência, Deus, do nosso coração, de se assenhorar de nós mesmos. Pai, é difícil quando nós olhamos a vida, essa dinâmica tão da rotina, do dia a dia, das coisas que se repetem inúmeras vezes. E é tão difícil, Senhor, não olhar para isso e não nos perder na ideia de que nós estamos nessa dinâmica e o Senhor só participa de alguns momentos dela. Pai, nos ajuda a entender que toda ela, que todo o momento, Pai, o fato do Senhor vir na viração do dia não significava que a tua presença se apartava do jardim enquanto eles cultivavam o jardim. Nos ensina isso, Senhor. Abra nossa mente e faz caber isso. Ilumina, Deus, mostra na dinâmica do dia a dia, o Senhor se movendo várias e várias vezes, de várias e várias formas, e simplifica o nosso coração para entender os sinais, Pai. Para seguir o vento do Senhor no dia a dia, para olhar, ó Deus, e ver o quanto o Senhor está em tudo, numa amizade, num trabalho, numa atividade de casa, da rotina, numa limpeza. Deus nos faz encontrar o Senhor e ali nos alegrar e saber que o Senhor nos deu uma casa para zelar, o Senhor nos deu um filho para cuidar e que aquele serviço é glória para o teu nome porque faz parte do propósito que o Senhor estabeleceu. Ó Deus, nos faz ver esse modo simples de vida, Pai, que glorifica o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até domingo, se Deus assim permitir. Se Ele te arrebatar, tu vai me ver lá. Se Ele não te arrebatar, não te arrebatou. Vão em paz.